Aleluia, boa tarde, graça e paz, a paz do Senhor para vocês. Hoje a gente tem que terminar, né, gente? Pelo amor de Deus, todos os dias eu quero terminar de contar como foi que eu resolvi gravar esse louvor. E é muito complicado para mim terminar. Por quê? Porque o meu dia é uma bagunça. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos aí ao meu canal mais uma vez, né? Tô contando aí. Não, a ideia não era fazer vários vídeos, tá, gente? Era fazer um vídeo só, contar como é que eu escolhi o louvor, por que que eu escolhi o louvor. Mas o que acontece? Toda vez que eu tô gravando o vídeo, acontece alguma coisa. Ou a minha filha interrompe falando que quer ir no banheiro, ou a neném começa a chorar, ou eu lembro que eu esqueci de alguma coisa, porque eu tenho TDAH, glória a Deus, né? E aí vai. Muito bem, mas hoje, neste vídeo, que é o quarto vídeo sobre o mesmo assunto, eu quero, e em nome de Jesus, eu vou terminar de contar para vocês, tá bom? Bom, gente, o que aconteceu? Já estava no hospital com a Helena, por causa dos espasmos infantis. A Helena tinha 4 meses, né? Eu estava ali com o destino incerto, o que vai acontecer agora com a minha filha. Eu não tinha noção do que a minha filha, minha bebê, teria. Nem eu, nem o Nilson, a gente não sabia, não tinha ideia. Por quê? A Isabela, ela é autista, ela tem epilepsia e tem algumas coisinhas, né? Assim, muitas coisas o Senhor já curou a Isabela. A Isabela, segundo a medicina, não era para estar mais viva, né, pessoal? Mas o nosso Deus, ele é especialista em milagres. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Ai, Jesus, ele nos ama demais, né? Não é à toa que ele morreu por nós naquela cruz, né? Derramou seu sangue carmesim em prol da sua e da minha vida, porque ele nos ama, graças a Deus. E aí, beleza, pessoal. Estou eu lá com a Helena nessa situação de espasmos, toda cheia de fios, né? Fazendo eletros, fazendo ecos, fazendo várias coisas. E aí o que acontece, né? Eu disse para vocês que o compositor enviou as músicas para mim. Disse lá no outro vídeo. E assim, a primeira das músicas que ele enviou algumas músicas, né? Eu afirmei para ele que eu queria. E ele enviou aí, acho que foram umas 4 canções. Quando eu ouvi essa canção, que tem de nome Milagres, eu me apaixonei por essa letra, por essa melodia. Achei que tinha tudo a ver com esse momento que eu estava passando. E como a minha vida tem muitos testemunhos, tem muitas histórias de milagres. A minha vida, a vida das minhas filhas. À medida que o tempo for passando aí, eu vou contando os testemunhos, porque o testemunho é para edificação da nossa fé, né, da fé dos nossos irmãos, né, que vão assistir essas histórias, assistir esses vídeos. E a gente não pode parar de contar o que Deus fez e faz na nossa vida. Nós não podemos deixar de dar glória para o dono da bênção, o dono da vitória, né? Ele é Jesus, ele é Senhor, ele é o começo, ele também é o fim, ele é o alfa e ele é o ômega, é o nosso Senhor. Então eu estou aqui contando, gente, porque é para a glória de Deus, não é para minha glória, é para a glória de Deus. Convém que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir na presença dele, né? Convém que o Senhor apareça e que a gente desapareça. Amém? Glória a Deus. Então, mediante aquela situação, isso foi no primeiro dia já
que esse louvor chegou para mim. E a Helena ficou ali internada naquele hospital 22 longos dias. Parece pouco, né? Mas 22 dias para uma mãe que está com medo de o seu bebê morrer é como se fosse 22 anos, 22 séculos. É horrível. É muito ruim. Não vou mentir para vocês. Quando fazia ali 4, 5 dias, e eu ouvindo o louvor, eu já tinha falado, né, pro Ivo, que eu queria esse louvor, eu ouvindo o louvor, ouvindo, né, falando sobre milagres, ouvindo a voz dele contando, né, que quando Jesus passa Jesus, que Jesus vem curando, que Jesus vem fazendo, que Jesus vem mudando. Quando eu fui vendo tudo isso, eu comecei a acreditar que Jesus poderia curar a minha filha, que Jesus poderia fazer algo diferente. E aí veio o primeiro diagnóstico do que a Helena teria. A minha filha tem uma síndrome bastante rara, né, segundo a ciência. E o nome dessa síndrome, a primeira síndrome que eles diagnosticaram é Síndrome de West. É uma síndrome que se caracteriza por espasmos infantis e nela, quando se apresentou assim muito forte, membros superiores, membros inferiores, olhos, boca, e são contraturas, né, musculares involuntárias. E todas as vezes que acontecia isso, o coração dela assim acelerava cada vez mais. E são muitas contraturas musculares, muitos espasmos, né? Em prazo de 5 minutos, 10 minutos, dá mais de 100, gente. 100, 110, 120, 140, 180. E nisso o coração vai indo. E todas as vezes que ela tinha, eu não podia pegar, eu tinha que filmar. Para que quando o neuro passasse, ou quando, né, o pediatra passasse, o fisioterapeuta passasse, para que eles pudessem avaliar como cuidar da Helena, o que fazer no caso da Helena. Esse foi o primeiro diagnóstico. E aí, já não obstante esse diagnóstico, em seguida, passaram-se ali mais alguns dias, eles começaram a testar algumas medicações para ver qual seria que controlaria, né, esses espasmos. E aí, crente é assim, né? Crente não desiste, crente ele crê até o final. E como mãe que sou, pessoa acostumada a ver milagres, receber milagres da parte de Deus, eu acreditei que Deus faria um milagre. Comecei ali, juntamente com a minha família, uma campanha de oração. Só que assim, a gente estava em tempo de quê, pessoal? De pandemia. Então eu não podia fazer nada assim muito estrombólico ali no hospital, mas eu poderia usar o quê? A minha fé. Usar o meu tempo ali, que eu estava dentro daquele quarto, eu não podia fazer mais nada, a não ser cuidar da minha filha e ficar acordada o tempo todo. Que era assim, a vida de quem tem um filho interno no hospital, por um tempo que você nem sabe qual é, mas que tem uma doença que ainda está em investigação, está sob investigação, é orar, porque você não tem o que fazer. Você fica ali, você até sente sono, mas você não consegue dormir. Quando você acha que você vai conseguir cochilar, ela vem de novo aqueles espasmos, né? E aí você tem que tocar a campainha, sair gritando, porque senão pode dar uma parada cardíaca a qualquer momento. E assim era a minha vida ali. 22 dias! Você tem noção, irmão? Como foi difícil? Foi muito difícil. Minha filha só tinha 4 meses. Foi muito cedo que se manifestou, e é justamente nessa época que a síndrome de West se manifesta. E ali eu comecei a orar com a minha família, com meu esposo, falava pela videochamada que a gente precisava fazer alguma coisa, porque
Eu não sei se a gente que é cristão, a gente é meio doido, ou se a gente é inconformado mesmo, né, com os diagnósticos médicos, se a gente realmente é meio louco, ou se a gente sempre acredita no Jesus dos milagres, no Jesus da bênção, no Jesus da cura, no Jesus da vitória, no Jesus que libertou o endemoniado gadareno, no Jesus que libertou a mulher do fluxo do sangue. 12 anos a mulher sangrando. Ué, mas aquele Jesus, ele é o mesmo, ele não é outro Jesus. Então eu comecei com a campanha, juntamente ali com a irmã Valdilene, que é a missionária que eu conheci lá no Darcy Vargas. Como é que a gente fazia a campanha? Gente, a gente fazia assim, dava o horário, eu já tinha feito amizade com as mãezinhas ali, né? E no meu quarto, ali onde eu estava com a minha filha, tinha uma outra mamãe. O nome dessa mamãe é Tassiara. Tassiara, se você ver esse vídeo, não me esqueci de você, tá bom? A Tassiara, ela se reconciliou com Jesus naquele tempo. Deus fez coisas que eu não esperava naquela época, né? Então, eu orava ali no quarto, orava pela minha filha, orava pelo bebê da Tassiara, que também estava com um problema muito sério de saúde. Eu não lembro nem direito se era infecção intestinal, eu lembro que era intolerância à lactose, alguma coisa assim. Não sei se ele tinha ingerido alguma coisa, não lembro direito, irmãos, não vou mentir. Mas eu me lembro que ele estava com um problema muito sério. E ela estava ali internada com aquele filhinho dela. E o esposo dela ia lá todos os dias, igual o meu esposo ia todos os dias. Minha mãe, na época, era viva, também ia lá, juntamente com as minhas filhas, né, mais velhas. E a irmã Valdilene no outro quarto também me ajudando em oração e eu ajudando ela, porque a filha dela estava com algo misterioso, o qual o tempo todo aquela menina soltava sangue pela boca e os médicos não descobriam, fizeram vários exames, né? Várias tomografias, várias ressonâncias. E nesse tempo, irmãos, era o que a gente tinha para fazer. Orar. Orar pedindo para que Deus visitasse todos os quartos. Orar para que Deus visitasse a cada uma das crianças. Aquele hospital tem enfermidades gravíssimas. É um hospital infantil, lá no Morumbi. Mas ali tem enfermidades muito graves, sabe? Como todo hospital. Mas a diferença é que é um hospital infantil. Só tem crianças. Então, assim, você vai conhecendo mães, você vai conhecendo crianças com as mais variadas enfermidades, coisas que você acha que nem existe, ali você encontra. Eu sou técnica de enfermagem por formação. Não trabalho mais na área porque eu escolhi ver a evolução da minha filha do meio, ver a evolução da Isabela. Abri mão da profissão porque eu queria cuidar da minha filha e não me arrependo. Até aqui, tenho visto a evolução dela, graças a Deus. As coisas que eu ouvi sobre a Helena neste tempo, que a Helena não falaria, não comeria normal, que a síndrome de West não deixa, né, a criança se desenvolver, ter um amadurecimento do sistema nervoso, né, de forma natural, enfim, várias coisas. Eu ouvi da Isabela também. A Isabela não tem nenhuma síndrome assim absurda, mas ela tem epilepsia. Ela ainda tem epilepsia. Ela é autista e isso atrasou ela em muitas coisas. Ela tinha várias outras enfermidades, as quais Jesus curou, as quais Jesus libertou. Eu quase perdi a minha filha muitas vezes. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes. A Isabela tem 13 anos hoje. Mas muitas vezes eu olhava e eu via com os meus olhos
muitas infecções graves, pneumonias terríveis, telectasia de pulmão, reação de alergia alimentar, intolerância à lactose, reações absurdas a determinados tipos de alimentos. A vida dela na primeira infância e no comecinho da adolescência era o tempo todo em hospitais, irmãos. Então, assim, como eu disse no outro vídeo, eu estava habituada com este mundo. Mas quando a Helena nasceu, eu achei que eu não viveria isso. Mas o nosso Deus, ele nos surpreende, porque o que ele tem para fazer, ele faz. O que é propósito dele, ele vai cumprir. E existem propósitos com milagres. E a Helena é um desses propósitos com milagres. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Jesus aqui. E que você, aonde você está, sinta também a presença de Deus. Os dias foram se passando. Crianças foram tendo alta muito rápido. E a minha filha ali, com testes de exames, testes de medicações na veia, medicações, né? Até via retal, a minha filha recebeu. Inclusive, a última crise muito grave que ela teve que receber uma medicação fortíssima no reto, porque realmente, se eles não tivessem administrado isso, ela com certeza teria ido a óbito. Mas o nosso Deus sustentou a minha filha, para honrar e glória do nome dele. E aí o que acontece? Fui aprendendo louvor em oração, em campanha, com esse pessoal abençoado que eu conheci, né? Lá no hospital. E foram saindo as crianças. O bebê da Tassiara teve alta, foi embora. E aí chegou uma outra menininha, né, especial no quarto. E ela também tinha alguns problemas relativamente parecidos, mas não era a mesma coisa. Mas o Senhor preparou uma medicação muito boa para ela, uma dieta boa. E aí os médicos falaram que a minha filha não ia poder mais se alimentar normalmente, que ela ia ter que receber uma dieta, né, via sonda. O que não aconteceu. Não aconteceu. Porque, misteriosamente, ela começou a mamar muito bem, começou a reagir muito bem, começou a responder muito bem à medicação que foi testada. E faltando 3 dias para a gente ir embora, ela não tinha mais espasmo nenhum. A medicação sustentou a minha filha ali. Então eles seguraram aí mais uns 3 dias para ver se realmente tinha dado certo. Eles entraram com vigabatrina, que é uma medicação bem cara, e piridoxina. Primeiro foi vigabatrina sozinho, depois eles associaram com piridoxina, né, vitamina B6, e aí deu certo. Deu certo, glória a Deus. Me orientaram como eu tinha que fazer. Tinha que pedir essa medicação na farmácia de alto custo aqui da minha cidade para poder receber, porque realmente é uma medicação bastante cara. Deu certo. Tivemos alta, saímos ali com uma coleção de milagres, né? Várias crianças que receberam cura. Poucos dias depois, a irmã Val também recebeu a vitória dela. Ela foi embora com a menininha dela, com a Jennifer, para casa. A Jennifer foi curada pelo nome de Jesus. E, enfim, a vida seguiu, irmãos. A vida seguiu, foi seguindo, eu aprendendo louvor, ouvindo, aprendendo. Chegou o dia de eu gravar a voz guia. Gravei a voz guia lá pela W Music, né? Não quis gravar na minha cidade, quis gravar lá na W mesmo. Gravei. Foi
muito bom, muito emocionante. E a minha filha usando as medicações. Nossa, irmã Carol, mas ela ainda estava usando as medicações, não teve nada. Você está contando essa história por quê? Eu estou contando essa história porque o louvor tem tudo a ver com a situação que a gente vive hoje. A situação que a gente vive hoje, a minha filha não usa mais nenhuma dessas medicações. Ela não precisa mais. Ela não apresenta mais espasmos infantis. Ela não usa mais nenhuma dessas medicações. E aí eu acredito que eu louvei tanto, com tanta fé, com tanta crença, tanto acreditei, tanto decretei milagres, que eu recebi o meu, mais uma vez. Então eu quero dizer para você que vai ouvir esse louvor, que vai ouvir a minha voz entoando com autoridade o que Deus está falando na letra desse louvor. Ei, creia no milagre, receba o milagre. Não importa o que é, o que for, mas receba e creia no milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus.